Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. A ideia, eu já tinha publicado um vídeo explicando para vocês a respeito das mudanças promovidas pela PEC 18 de 2020, proposta de emenda constitucional, só que agora estou regravando o vídeo porque nós sabemos que foi promulgada hoje, dia 2 de julho, a nossa emenda constitucional 107 de 2020. Então, a proposta de emenda aprovada, agora nós tivemos a promulgação conjunta no Congresso Nacional, hoje, dia 2 de julho. Então, eu apresento para vocês agora o texto final, a redação final da emenda constitucional 107 de 2020. Tá bom? Antes de começarmos, o que eu gostaria de pedir para vocês? 3 coisas. Primeiro, que curtissem esse vídeo. Segundo, que se inscrevessem no canal caso você ainda não seja inscrito. E terceiro, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, é muito importante para mim, tá bom? Então vamos à emenda constitucional? Então olha só, nós sabemos que a aprovação dessa emenda constitucional 107, ela se dá num cenário de pandemia, né? É claro que a gente observa que as eleições elas acontecem no mês de outubro, né? De 2 em 2 anos nós temos eleições, só que por conta do coronavírus nós tivemos que prorrogar estas eleições e ela foi aprovada, nessa prorrogação ela foi aprovada para primeiro turno no dia 15 de novembro deste ano e eventualmente nos municípios que tiver segundo turno no dia 29 de novembro. Só lembrando, pessoal, o seguinte, que para ter segundo turno o município tem que preencher 2 requisitos. Ele precisa ter mais de 200 mil eleitores. Segundo, no primeiro turno, eu não ter nenhum candidato que atingiu a maioria absoluta de votos. Né? E nestes casos, atingindo esses critérios, é possível que tenhamos segundo turno naquele município. Então, recapitulando, primeiro turno 15 de novembro, segundo turno 29 de novembro, onde houver. Algumas datas importantes para nós. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras de rádio e TV não podem transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Essa vedação, ela tinha sido era prevista em lei, mas na lei das eleições, essa vedação acontece a partir do dia 30 de junho. Então, a partir do dia 30 de junho, não poderia as emissoras transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. A própria lei das eleições estabelece isso. Lá no artigo 45, parágrafo 1º. Eu estou aqui com a lei das eleições e eu faço questão de ler para vocês. Precisam falar assim, professor, você está mentindo. Mas não, olha só. Artigo 45, parágrafo 1º diz que a partir do dia 30 de junho do ano da eleição é vedado às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. No entanto, a própria emenda constitucional traz o seguinte, a partir de 11 de agosto que nós teremos essa vedação. Então, aqueles que saíram, eles podem retornar e depois sair novamente, tá bom? Porque essa data que foi aprovada em emenda constitucional. Tá? Muitos perguntam, professor, mas então não era a partir do dia 30? Não, se saiu, perfeito, né? Respeitou a legislação. Agora é só voltar, continua apresentando os programas e depois sai de novo, tá? Bom, convenção partidária, aquele momento de escolher candidato, deliberar sobre a formação das coligações majoritárias, vai acontecer quando? 31 de agosto a 16 de setembro. 31 de agosto a 16 de setembro, convenções. Registro de candidatura. O registro vai acontecer até o dia 26 de setembro. Tá? Então, escolheu lá nas convenções, até o dia 26 de setembro, registra esses candidatos no sistema Candex, no módulo externo do Candex. Após 26 de setembro, ou seja, a partir do dia 27 de setembro, inicia-se a propaganda eleitoral, rádio, TV, a partir do dia 27 de setembro, inicia-se a propaganda eleitoral. Essa propaganda eleitoral, inclusive na internet, ela será permitida, mas lembrando que nós temos que adequar essa propaganda à questão do rádio e TV, da propaganda rádio e TV, que acontece posteriormente. Aí vamos aguardar o calendário eleitoral e eu falo para vocês, tá bom? Mas sabemos que a partir do dia 27 de setembro, inicia-se a propaganda eleitoral.
Lembra que a propaganda começava a partir do dia 16 de agosto? Agora é a partir do dia 27 de setembro, tá? A partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras de rádio e televisão para elaborarem o plano de mídia, que posteriormente nós teremos a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, né? 27 de outubro, partidos, coligações, candidatos têm que obrigatoriamente divulgar o relatório discriminando as transferências do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro, estimáveis em dinheiro e também os gastos realizados, tá? Então, 27 de outubro. Outra data importante, até 15 de dezembro, o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto de prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, tá bom? Então, prazo para encaminhamento até 15 de dezembro. Os demais prazos fixados na Lei das Eleições e também no Código Eleitoral que não tenham transcorrido na data da publicação desta emenda constitucional, provavelmente essa emenda será publicada amanhã, sexta-feira, né? Tem que ser publicada. E tenham como referência a data do pleito, serão computados considerando-se a nova data das eleições de 2020, para aqueles prazos que não tenham transcorrido. Alguns têm me perguntado o seguinte: professor, mas então eu posso agora me filiar a um partido? Eu não me filiei, eu quero ser vereador. Você tem que aguardar só agora 2024. Tá bom? Filiação partidária, domicílio eleitoral, isso daí já está precluso, tá? Bom, parágrafo 3º. Nas eleições de que trata esse artigo, não se aplica o prazo previsto no artigo 30, parágrafo 1º da Lei das Eleições. O artigo 30, parágrafo 1º da Lei das Eleições, ele dispõe o seguinte, vou abrir aqui para vocês. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Então não vai se aplicar esse prazo, porque a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos vai ter que ser publicada até o dia 12 de fevereiro de 2021. Tá? Então não leva-se em conta nesta eleição esse prazo do artigo 30, parágrafo 1º. O prazo para propositura da representação de que trata o artigo 30A, aí vamos lá para o artigo 30A, que fala que qualquer partido ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. O prazo para a propositura desta representação será até o dia 1º de março de 2021. É mais um prazo novo para nós, né? Além disso, ficam os partidos políticos autorizados a realizar por meio virtual, independentemente de qualquer disposição estatutária, convenções ou reuniões para escolha de candidatos e formalização de coligações, bem como para definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento. Porque o TSE se reuniu e falou o seguinte: olha, por conta da pandemia, vamos autorizar então as convenções partidárias virtuais, né? Então, pode ser feito ali por meio de reuniões online, nessas definições, inclusive pelos critérios de distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento. Claro, sempre atendendo ali o que prevê a resolução sobre a convenção partidária virtual, né? Porque precisa comprovar ali por meio de áudio, vídeo, tem outros meios também, assinatura eletrônica. Então, é importante também que a gente saiba que pode ser realizada a convenção partidária virtual, tá? Os prazos, agora sobre desincompatibilização, muita gente está me perguntando: professor, e quanto à desincompatibilização? Olha só, os prazos para desincompatibilização, que na data da publicação, que vai ser, se Deus quiser, amanhã, dia 3 de julho, estiverem, olha só, a vencer, por exemplo, no caso do prazo para desincompatibilização dos servidores públicos, serão computados considerando-se a nova data de realização das eleições. Então, leva-se em conta a eleição 15 de novembro, ou seja, desincompatibilização dos servidores públicos 15 de agosto, tá? Porque ainda vai vencer, tá quase, se Deus quiser, amanhã vai ser publicada essa emenda, tá? Em nome do Senhor Jesus.
Os vencidos, preclusos, tá? Vedada a sua reabertura. Beleza? A diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em todo o país até o dia 18 de dezembro, tá? 18 de dezembro. Os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, exceto se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional, tá bom? Então, vai depender de autoridade sanitária estadual ou nacional, prévio parecer, para que tenha ali alguma limitação de propaganda, porque na verdade nem legislação municipal, nem a Justiça Eleitoral pode limitar, ok? Em relação à conduta vedada prevista no artigo 73 caput, inciso 7º da Lei das Eleições, vamos lá. O que diz esse artigo 73, inciso 7º? Cadê você? Cadê você? Olha só. Realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos últimos 3 anos. Sobre essa conduta, o que nós temos que considerar agora? Olha só, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020, agora, então, a gente sai aí do primeiro semestre até 30 de junho e vai para até 15 de agosto. Não podem exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres, ou seja, dos 2... Eu não sei por que fala 2 primeiros quadrimestres, podia ter falado dos 8 meses, mas fica legal, né? Melhor do que eu ia falar. Na média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres, então considerando os 8 meses dos 3 últimos anos que antecedem o pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então agora esse inciso 7º cai e a gente considera essa data até 15 de agosto, tá? No segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e das suas entidades da administração indireta destinadas ao enfrentamento da pandemia. Olha só que legal. E a orientação da população quanto aos serviços públicos e outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, ou seja, a respeito da questão da AIG, né, da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Tá? Então, pode ser ainda possível a apuração de conduta abusiva. Tá bom? Parágrafo 4º, que foi até alterado, né, durante dentro da Câmara dos Deputados, né, houve uma emenda ali para suprimir o antigo parágrafo 4º e alterar o parágrafo 5º, e agora nós temos o seguinte: no caso das condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nas datas que foram ali estabelecidas, o Congresso Nacional, por provocação do TSE, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional e após parecer da Comissão Mista de que trata o artigo 2º do Decreto Legislativo 6 de 2020, poderá editar um decreto legislativo designando novas datas para a realização do pleito, tendo como data limite o dia 27 de dezembro de 2020, cabendo ao TSE dispor sobre as medidas necessárias à conclusão do processo eleitoral. Apesar de não concordar, né? Porque imagine, o Brasil tem quantos municípios? Para cada município que tivermos ali, infelizmente, vamos imaginar um cenário negativo, né? Da pandemia não ter passado ainda, aquele município está com casos graves, né, etc. Para cada município, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, vai ter que se reunir para deliberar acerca disso. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? Mas é o que foi colocado e é o que vai ser seguido por conta dessa emenda constitucional, né? O TSE fica autorizado a promover o quê? Ajustes nas normas referentes prazos para fiscalização, acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas, no processo de votação, apuração, totalização, bem como todas as fases do processo de votação, apuração das eleições, processamento eletrônico da totalização dos resultados, para adequá-los ao novo calendário. Tá? O que mais?
recepção de votos, justificativas, auditoria, fiscalização no dia da eleição, inclusive no tocante ao horário de funcionamento das sessões eleitorais e a distribuição dos eleitores no período, de forma a propiciar a melhor segurança sanitária possível de todos os participantes do processo eleitoral. Tá bom? Não se aplica o artigo 16 da Constituição a essas disposições da emenda, que trata sobre o princípio da anualidade. Ele foi mitigado, flexibilizado por conta da pandemia, né? E esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, que, se Deus quiser, vai ser amanhã, dia 3 de julho. Tá bom? Fiz uma tabelinha, você pode printar, compartilhar, fazer o que você quiser. Coloquei data de desincompatibilização dos servidores, das convenções, início da propaganda eleitoral, divulgação de relatório, primeiro turno, segundo turno, sobre as prestações de contas, diplomação, resultado de julgamentos das contas eleitorais, prazo final para representação na Justiça Eleitoral sobre irregularidades em gastos de campanhas. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha sido objetivo, produtivo e que tenha atendido às suas expectativas. Não curtiu o vídeo ainda? Faça isso, por favor, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau, tchau!